Olá! Bom, vamos para mais um vídeo em que eu quero falar hoje sobre as 6 lições, tá? 6 lições para você ficar rico, as 6 lições que levam à riqueza, tá? Então, é extremamente importante você ficar atento a cada uma dessas 6 lições que eu vou falar aqui, tá? Bom, como eu falo sempre, antes de começar, eu te convido para te inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças. Tá? Te convido então para dar o seu like, tá? Comentar, é importante você fazer seus comentários, exercitar o seu lado de escrever, o seu lado de pensar. Então, o comentário é importante. Incremente isso aí. Tá? E também me siga no Instagram, no Telegram e conheça mais no meu curso também de finanças pessoais, onde eu ensino educação financeira em detalhes, de ponta a ponta, com condições de mudar a vida de qualquer um que esteja num processo de organização financeira buscando a prosperidade e a riqueza. Muito bem, vamos a essas 6 lições então que eu acho incríveis, tá? Porque elas resumem de alguma forma um caminho que eu considero extremamente inteligente e o caminho que eu percorri na minha vida, tá? Junto com uma série de outras consequências dessas lições, mas enfim, aqui tem um super resumo. A primeira delas, então, número 1 vamos lá, são 6. A número 1 é ter uma mentalidade de riqueza, ter uma mente rica, próspera, pensar como uma pessoa rica e próspera. Eu sei que falar, muitas vezes, alguns vão dizer que é fácil, porque isso e aquilo, enfim, mas essa é a condição básica. Porque pensar na carência, na abundância e pensar com pobreza, ou reclamando, ou pensar negativamente, ou viver uma vida pensando na coisa do desfavorável, do difícil, é o contrário. Você não vai chegar a lugar nenhum. Não pode parar por aí. Então, essa, número 1, é ter mentalidade de riqueza. Então, a riqueza, com isso, eu quero dizer, começa na sua mente, né? A riqueza começa na sua mente. Como é que você pensa? Tá? E eu exploro bastante no canal, tem muitos vídeos sobre isso. Tá? E aliás, lembrando aqui que o último vídeo que eu fiz completou 21 vídeos da série Como Mudar a Sua Vida em 21 Dias, que vai ficar disponível só para os alunos do meu curso de Finanças Pessoais. Mas eu conversei com a equipe e até sexta-feira, agora hoje é terça-feira, então hoje, quarta, quinta e sexta vai ficar disponível, ficar aberto para todos. Se você não viu ainda essa série, tá? É importante, aproveita e veja lá, porque depois ela vai ficar fechada só para o grupo de alunos. Tá? Então, o número 21 tem um significado mágico, que eu já falei outras vezes, então é 21 vídeos, isso tem aproximadamente 3 horas de gravação, onde tem um mix de vários processos e vários ensinamentos para ajudar você a chegar a um estado de riqueza. É como se fosse um mini curso, tá? 21 vídeos, são 21 dias para assistir um por dia e estamos no ano de 2021. E está aí, então, uma combinação que pode ter um simbólico bem importante, tá? Então, só um lembrete, tá? E indo adiante, então, falando da mentalidade, eu estendi um pouquinho aqui. A lição número 1, então, mentalidade, tá? Como dizia, eu lembro com minha história quando era criança, meu pai falava que dinheiro não era o mais importante. Então, são histórias que nós ouvimos, né? O que é importante era a saúde. E eu me perguntava, por que não pode ser as duas coisas? Saúde não é uma coisa natural, tá? Mas eu guardei comigo. E mais tarde, de alguma forma, isso serviu para mim seguir pesquisando e descobrir o porquê não fazer o contrário. E foi que eu decidi fazer e, de alguma forma, então, isso foi bastante útil, tá? Saber, então, que dá para a gente fazer, pensar riqueza, pensar no mundo material e não deixar de lado também o seu lado espiritual, a saúde e as outras coisas que fazem parte da vida. Então, mentalidade de riqueza, número 1, lição número 1. Número 2, tá? É fundamental, o Robert Kiyosaki, ele fala muito no clássico do Pai Rico, Pai Pobre, que é: faça o dinheiro trabalhar para você, tá? Não você correr atrás e trabalhar pelo dinheiro a vida toda, tá? Que é um ensinamento também de educação financeira que de alguma forma ficou presente e que dificulta a construção de riqueza. Então essa é uma lição. Faça o dinheiro trabalhar para você. Essa é a lição número 2, tá? E tem aí, acrescentando um pouquinho mais nessa lição, 2 sentimentos que envolvem as pessoas, tá? O sentimento de medo e o sentimento de ambição. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que existe num primeiro momento o trabalhar mais, essa corrida maluca e essa educação que foi criada, em que pelo medo de não ter dinheiro se busca trabalhar muito.
E por trabalhar muito e correr e fazer as coisas de uma forma alucinada, não se tem tempo para pensar em fazer o dinheiro trabalhar para você e entender como é que funciona, em guardar uma parte e pensar no futuro. Então esse é um problema. O medo leva a esse desequilíbrio. Por outro lado, quem consegue muitas vezes vencer esse medo e trabalhar e gerar renda e aumentar a sua renda, chega um outro problema, um outro sentimento, que é a ambição. E aí ganha mais, tá? Conseguiu romper, ganha mais, mas gasta mais, tem um custo de vida maior. Então essas duas coisas terminam comprometendo a construção da riqueza. Essa é a grande lição. Quando na verdade, para você chegar no fazer o dinheiro trabalhar para você, você tem que ganhar mais, não ter o medo, tá? E investir, tá? Lição número 2, tá? Bom, também outra coisa importante assim no investir é a confusão que tem entre comprar, por exemplo, passivos e não ativos. O que é isso? Tá? Passivo é quando você compra um bem, tá? Então, do ponto de vista contábil, rapidamente aqui, é o seguinte: passivo é quando você tem uma dívida. A contabilidade diz que se você tem uma dívida, essa dívida gera despesa e isso tira dinheiro do seu bolso, então isso é prejudicial. Quando você... E ativo não, ativo é aquilo que você tem guardado e que isso valoriza e gera rendimento para você. Se você tem esses dois lados, tá? Quando você compra um carro, contabilmente se diz que é ativo, mas esse carro, quando você compra, ele, do ponto de vista financeiro aqui, ele é um passivo. Por quê? Porque você, quando compra ele, você botou o dinheiro lá. Se você comprar um carro 0 km, você de cara já sai com ele perdendo 20%, tá? Ele desvalorizou. Então, ativo não desvaloriza, então por isso ele é passivo. E no mais, esse mesmo automóvel, como exemplo, ele desvalorizou 20% e ele continua desvalorizando. Então, não é um investimento, ele é um passivo, tira dinheiro de você. Além, claro, do consumo, dos gastos que continua tirando e pela deterioração, até que um dia ele se extingue. Então, tudo que for equivalente a esse exemplo que eu estou dando é passivo, é botar dinheiro fora, não está construindo o ativo, que é o que nós temos que fazer. Então, compre ativos e não passivos. Agora você já sabe a diferença, né? Bom, ativo, então, não é também investir na caderneta de poupança, não é investir num CDB que pague menos que o CDI, não é ter todo o dinheiro na renda fixa, que hoje, nós estamos no Brasil de 2021, que a renda fixa ela está pagando 2% ao ano, que é a taxa Selic. Então, esses são cuidados que tem que ter nos investimentos. Então, invista em ativos, e ativos é aquilo que faz o seu patrimônio crescer e que gere rendimento, que se valorize, tá? E que tenha liquidez. Tá bom? Essa foi a terceira lição. A quarta lição é comprar os luxos e os prazeres da vida não com o seu salário, não com a sua renda, não com aquele dinheiro que sobrou, mas para você programar e comprar quando você tiver então acumulado o seu patrimônio e usar lá então os rendimentos desses ativos então para dar esses luxos, dar esses prazeres. Claro que pequenos prazeres, pequenas comemorações fazem parte. Estou falando de prazeres grandes, de grandes luxos, tá? Então esses, se você quiser gastar o dinheiro durante o seu processo de construção, essa lição diz que você está jogando contra você mesmo. É um gol contra, tá bom? Essa é a questão dos luxos. E aqui vale a frase: o segredo para isso tudo, para você ir no caminho certo, na lição certa, não é quanto que você ganha, não é o quanto que você faz a mais dinheiro, é o quanto que você reserva para você, tá? Essa foi a lição número 4. A lição número 5 seria: assuma riscos calculados. Assumir riscos calculados quer dizer que você está administrando quando você toma a decisão. Em relação ao quê? A investimentos, tá? Nós estamos agora fazendo essa volta, estamos falando de investimento. Você, ao invés de você ficar com medo, cuidadoso e ficar fazendo escolhas como muitas vezes ainda tem, que é títulos de capitalização, que na verdade é um passivo, né? Exemplo do carro, você está perdendo dinheiro. Ou você está investindo um dinheiro na poupança, ou ainda todo o dinheiro no Tesouro Direto, quando no outro lado você tem oportunidades de aproveitar então um mercado, por exemplo, de empresas com bons fundamentos e que vão pagar dividendos a longo prazo 3, 4, 5 vezes acima do CDI, você está então deixando de assumir alguns riscos, né?
riscos calculados se você souber fazer. Então, isso aí talvez não dê nem para chamar de riscos. Tá? Essa é a quinta lição, ou seja, assuma riscos calculados, seja menos medroso, vamos chamar assim. Tá? Pense de uma forma equilibrada. Se você tiver dificuldade, busque ajuda para fazer isso. Tá? Mas não perca dinheiro por conta de sentimentos que estão aí, que não tem nada a ver com a verdade, em síntese. Né? Bom, e por fim, a sexta lição, que eu considero valiosa e que me acompanha a vida toda, é estude. Estude sempre. Mas estude coisas, não só o estudo acadêmico, o estudo da faculdade, da sua formação, aquilo que nós fomos ensinados. Estude sim, tá? Porque esse faz parte daquilo que vai dar sustentação para a sua profissão, para quem você é, onde você se sente identificado. Sim, mas não fique só nisso, porque só isso vai levar você a ser empregado ou vai ser um profissional dentro de uma linha mais limitada. Agora, faça isso e procure outros conhecimentos. Hoje, procure entender um pouco de marketing, o marketing clássico, o que é um negócio, o que é contabilidade, como é que você sabe identificar o lucro numa empresa, o que é... Essas coisas fazem parte da vida moderna. Então você precisa saber como é que você enxerga se uma empresa é saudável ou não. Isso não significa uma coisa árida, impossível. Não, tem forma simples de saber isso. Entenda isso. Procure ter interesse por marketing digital, entender um pouco de como é que é o novo mundo de negócios. Tá? Nós tivemos na pandemia uma lição de, ao invés de ir à loja, nós temos possibilidade de negócios online. Como é que você pode trazer isso para o seu expertise, para você criar para você um negócio? Então, invista em você significa isso. Estude questões que estão relacionadas ao mundo dos negócios, a outros assuntos que não só aquilo que foi o conhecimento acadêmico, e também invista em você. Invista em você no sentido de autoconhecimento, de como ser um líder, de como pensar de forma ampla, de como ser positivo nas situações de dificuldade, como reclamar menos, como viver em situações de adversidades e também ser útil para a humanidade, para a sua família e para outros. Isso significa autoconhecimento. Isso é fundamental. Tá? Não é religião, é autoconhecimento, é entrar para dentro de si, estudar como é que funciona a sua mente, é dominar a sua mente. Muito bem, concluindo então aqui, os 6 passos, 6 lições para você então levar você à riqueza são, que nós falamos aqui. A riqueza começa na sua mente. Número 1, faça o dinheiro trabalhar para você. Depois, compre ativos e não passivos. Você já sabe a diferença agora. Depois, os luxos e os prazeres têm um momento para serem consumidos. Planeje isso. Coloque na sua agenda, mas saiba o momento certo para usufruir. E o número 5 é assuma riscos. E o número 6, então, busque o autoconhecimento, estude e cresça em termos de pessoa. Tá bom? Era isso então. Tá? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração.